Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um Declame Podcast. Eu sou o Lucas, fundador da Vem. Hoje a gente tem mais um episódio aqui falando sobre comunidades e community economy. E hoje temos o prazer aqui de receber Fernando Ortiz, um grande amigo, fundador da F Ortiz, vendedor raiz, morador também do bairro Nobre de Maringá, ou seria o contrário, Ortiz? Seria o contrário, né? Seria o Eu moro em contrário. Londrina, Maringá é o bairro nobre de Londrina. Legal, cara. Pô, um prazer ter você aqui hoje, Ortiz. A gente tem muito conteúdo seu disponível no podcast, uma aula no seu Instagram sobre vendas. Você mesmo já trouxe aqui para o meu time algumas coisas sobre vendas, foi muito legal. Mas e se a gente queria falar de uma coisa diferente que acho que você nunca falou, né, Ortiz? De comunidade. Então, acho que você é um cara que tem uma experiência gigantesca em comunidade, em relacionamento, pode agregar muito. Então, cara, é um prazer ter você aqui no episódio de hoje. E, Ortiz, antes de mais nada, se apresenta um pouco para quem não te conhece, por favor. Bom, meu nome é Fernando Ortiz, né? Vulgarmente conhecido pelo Ortiz. Vocês me deram o apelido carinhoso aí, que antes era Fernando, né? E aí, a partir do momento que eu tive contato com o pessoal do G4, eu virei o Ortiz, mas sou vendedor, né? Raiz, como você disse, formado em Direito, embora nunca tenha atuado, né? E nem buscar o diploma eu fui até hoje, você acredita nisso? A minha Que esposa, loucura. a general, fica brava comigo. Poxa, você não foi nem buscar o teu diploma, né? É que, na verdade, a minha vida inteira foi sobre pessoas, né? Eu adoro gente, estar com gente, né? Então, acho que isso não tinha como não cair na área de vendas, né? Porque eu acho que na área de vendas é realmente aquilo que o cara que consegue melhor se dar bem nesse segmento é aquele cara que consegue entender a alma das pessoas, né? E isso daí foi o meu primeiro mentor, meu pai, né? Que na primeira visita que eu tive com ele numa empresa, ele vira para mim, depois de ter ficado muito bravo comigo em eu ter desistido de ser advogado, né? Ele falou: então tá bem, eu vou te ensinar uma coisa, eu vou te falar uma coisa que você guarde contigo. Se você quiser ser bem sucedido, né? Você vai ter que ser uma pessoa que sabe lidar com a alma das pessoas, né? E isso eu falo muito, tô sempre repetindo isso aqui para os meus filhos, para os meus colaboradores, né? E isso eu trago comigo o tempo todo, né? Porque eu acho que isso foi que fez a diferença realmente, né, Lucas? Tudo isso que vem acontecendo comigo, porque eu sempre soube estar envolvido com pessoas, né? As pessoas me ajudarem, porque na verdade as coisas acontecem entre pessoas, né? Você pode estar aí fazendo uma série de coisas diferentes, mas o que vale no fim de tudo mesmo é o relacionamento, são as pessoas, né? Com certeza, Ortiz, isso aí você dá aula. E, Ortiz, o que é F Ortiz, para quem não conhece? Então, a Effortiz é um escritório de negócios, né, de vendas. A gente atua no segmento de EPI e higienização industrial. Foi um escritório fundado lá em 1999. Eu comecei minha carreira numa empresa com o meu pai, como eu disse para vocês. Depois fui para uma empresa. Trabalhei durante 10 anos como vendedor CLT de uma empresa grande aqui do Paraná. Desses 10 anos, resolvi daí criar asas para poder voar. Eu tinha um sonho de empreender, de ser dono do meu próprio nariz. E em julho de 1999 eu fundei a F Ortiz, né, um escritório localizado em Londrina, né? Começamos lá com R$ 70.000 de vendas no primeiro mês. Esse foi a primeira venda da F Ortiz, e a gente veio nos últimos anos aí crescendo a números, né, graças a Deus, bem elevados, e hoje a gente se tornou aí um dos principais escritórios do país dentro desse segmento que a gente atua, né. Que legal, Ortiz. E, Ortiz, a gente tem uma pergunta que é a pergunta que todo podcast a gente faz para as pessoas. Hoje, quando a gente fala de comunidade, eu até brinco. Um dia eu estava numa reunião de negócios ali, a gente estava falando sobre comunidade, e eu falei, gente, se eu pegar aqui nesse restaurante e sair perguntando o que é comunidade, ninguém vai. O pessoal vai achar que é uma ONG, o pessoal vai achar que é outra coisa, o pessoal vai achar, vai associar a favela, vai associar a grupos. Então, assim, qual que foi o primeiro contato, a primeira vez que você escutou falar de comunidade? Nossa, Lucas, como eu estava te falando outro dia, né, faz muito tempo, né, eu acho que eu ouvia falar isso, eu tive sorte de ter um diretor comercial, né, que lá em 1990, antes de eu abrir a F Ortiz, já me falava da importância, né, de você estar unido a pessoas que pudessem te ajudar, né, porque ele e eu sempre acreditamos uma coisa: ninguém faz nada sozinho, né.
você sempre vai precisar de um time, vai precisar de pessoas, você vai poder se apoiar em pessoas melhores do que você para poder te fazer com que você consiga alcançar os teus sonhos, né. Então, assim, comunidade para mim foi sempre uma coisa muito importante, né, eu sempre procurei estar envolvido no meio de pessoas, né, melhores do que eu. Essa história já tá até meio cansativo, né, a gente ouve isso daí, antigamente tinha outro nome, mas eu sempre acreditei muito nisso, né, eu sempre procurei quando eu trabalhava como vendedor dessa empresa, eu me lembro que eu criava, aos finais de semana, eventos para poder trazer pessoas ali. Olha só, isso daí em 1900, na década de 90. O que que eu fazia? Eu vendia comida para refeitório industrial. E eu falava assim: "Poxa, eu precisava fazer coisas diferentes", né, e eu acreditava que se eu pudesse juntar pessoas ali, que tivessem um mesmo objetivo, né, eu conseguiria ter resultados mais rápidos, né. Então o que que eu fazia, Lucas? Eu alugava o salão do Sesc e fazia uma demonstração de pudim de leite, de não sei o que lá, mas na verdade era uma distração para poder unir pessoas, e naquela época eu trazia o quê? Profissionais de nutrição, né, que a gente conversava ali depois sobre muitas coisas, né. Eu ajudava algumas nutricionistas que eram clientes minhas a venderem os seus consultórios, né. Eu vendia o meu produto, então assim, para mim isso já era um negócio embrionário, né, de uma comunidade, né. Eu fazia parte daquela comunidade, daquilo que eu vendia, né, e eu não tinha essa noção, né. Eu só sabia que eu tinha que ter gente junto, para que ali com o maior número possível de pessoas a gente pudesse, em conjunto, fazer as coisas acontecerem e escalar mais rápido, né. Que bacana. E a primeira comunidade um pouco mais estruturada que você entrou foi o G4 Club, né, Ortiz? Isso, na verdade eu estava procurando em 2019 algo que fosse, assim, diferente, né, porque como você falou, o vendedor, o representante comercial é uma profissão muito raiz, né. Então você não tem, e aí eu de repente estou lá, acho na internet, gestão 4.0, né, falo: "Poxa, eu vou participar de desse Esse encontro aí curso. desse curso, né, de 3 dias". O mais difícil foi convencer a general a pagar o valor, né, porque ela falou: "Como que você vai pagar tudo isso para 3 caras que você nunca ouviu falar na sua vida, né?". Falei: "Não, Ana, poxa, são pessoas empreendedoras, né, eu acho que vai ser legal, vou ouvir muita coisa diferente ali". E foi realmente, né, um divisor de águas para mim, né, Lucas. Foi uma nova vida para mim que começou, porque daí eu descobri, né, um outro mundo, né, de pessoas empreendedoras, né, que fazem coisas acontecer de uma maneira diferente, né, daquilo que eu estava acostumado a viver, porque eu vivia meio que naquele mundinho que tudo é difícil, ó dia, ó vida, né. Aí você cai num grupo onde dificilmente as pessoas falam em coisas negativas, né, só em coisas positivas: "Ó, nós vamos conseguir fazer, a gente vai fazer". Então para mim aquilo ali foi realmente muito disruptivo, né. E dali para frente E não Ortiz, o que que te motivou a entrar ali no clube naquela época depois que você fez o Gestão 4.0? Porque eu lembro que aquela época inicial era muito o Tony e a Carol literalmente pegando o telefone e ligando para os alunos, tinham entrado e falando: "Ó gente, estamos com um projeto aqui, não sabemos direito o que é, mas vai ser isso e aquilo". O que que te motivou ali, a entrar para essa comunidade e falar assim: "Putz, eu acho que isso vai fazer sentido para mim"? foi muito legal. Vou te contar aqui uma historinha que ninguém sabe, né. O Tony quando me ligou, quando me chamou, ele veio para mim e falou assim: "Ortiz, é o seguinte, você é o único vendedor do grupo, né", que poxa vida, eu fiquei super honrado em saber que eu tinha sido convidado para fazer parte de um clube onde só existiam empresários, empreendedores, né. E eu era sou um representante comercial, né. Falei: "Poxa, eu te agradeço, né, fico até surpreso de você ter me chamado", e a gente estava conversando ali, o Tony falou: "Eu preciso de alguém que fale bastante no grupo, que coloque alma no negócio", né. Ele falou: "Eu já vi que você fala bastante", porque como eu havia o Tony tinha percebido, né, do grupo da turma 11, que eu sou da turma 11 do G4, né, eu sempre era o cara que estava falando ali, ele falou: "Ó, acho que você vai conseguir agregar bastante, vai trazer essa comunicação entre todos, né, que é isso que é a intenção que a gente tem ao montar o clube, né, essa relação, essa congregação entre todos, vocês ficarem trocando ideias, né". E foi assim que eu cheguei lá e para mim, como eu te falei também, pela honra, né, de poder estar ao lado de pessoas que eu sabia que iam poder me ensinar muita coisa. Que Eu legal. embora eu E embora fosse o mais velho, né, sou o mais velho da turma, vou fazer 62 anos, cara.
eu Nem aprendi parece, mu Ortiz. eu Os aprendi cabelos cajus são bem cuidados. os cabelos caju são bem cuidados. Eu aprendi muito com aquela galera, ô Lucas, muito mesmo. Eu ia te perguntar exatamente isso, Ortiz. Naquele início não tinha, não era muito tangível ainda o que era o G4 Club, mas depois se tornou o que tornou. Acho que é um dos maiores cases de comunidades para empresários que a gente tem aqui no Brasil. E o que foi a coisa mais legal que você percebeu assim, convivendo com o clube, entrando, depois que foi vendido, você fez parte e falou, nossa, isso é incrível, assim, vale a pena fazer parte de uma comunidade. Até porque você ficou vários anos fazendo parte dessa comunidade, né, Ortiz? Então eu acho que o mais sensacional realmente, talvez, não sei se fosse porque naquela época nós éramos em poucos, né, nós éramos em 40 ou 60 pessoas, eu não me lembro, a troca era muito grande, né, Lucas? Foi um período de muita troca mesmo, de muito conhecimento, e ninguém nunca ali no G4 Club teve receio ou assim, tipo: "Ah, não vou passar para esse cara, né, não quero". Todo mundo ali se ajudava, né. Foi uma coisa muito louca, principalmente com relação a contatos, né, que eu acho que isso faz uma diferença grande, né. Você saber ter pessoas ao seu lado que têm contatos que podem te ajudar, né, era muito doido. Você chegava um dia de manhã: "Alguém tem contato do diretor de não sei aonde?". 2 segundos depois tinha o contato do VP, do presidente da empresa. Eu tenho um caso muito interessante, que eu sempre falava pra general: "Olha, porra, a gente vai jantar um dia com o Papa, eu tenho certeza disso, porque ali o contato que os caras têm é uma coisa absurda, né. Os contatos fazem toda a diferença. E aí um dia eu começo a receber muita ligação da Vivo, pedindo para ver se eu queria ser cliente deles, puta, era um saco, Lucas. Todo dia de manhã, uma porrada de ligação, né, aí eu cheguei pra Ana, falei: "Cara, que saco, não consigo trabalhar com essa Vivo me ligando, né". Desculpa até ter citado o nome da empresa, aí a Ana falou: "Ué, teus amigos lá do G4 não conhecem todo mundo? Pergunta pra eles se eles podem te ajudar". Cara, foi muito doido, eu coloquei no grupo, 1 minuto depois, uma pessoa do grupo me passou o contato do VP dessa empresa, né. Eu falei: "Você tem certeza que eu posso ligar pra ele? Já tô li ele é amigo meu particular, eu tô ligando pra ele, você liga pra ele e fala o que você tá te acontecendo". Aí eu esperei, liguei para o cara, ele foi super bacana comigo, tenho o contato dele até hoje, me direcionou para um gerente dele aqui do Paraná. O gerente dele falou: "Ó, me dá todos os telefones que você não quer mais que te importunem, até de parente, nunca mais". Eu recebi uma ligação dessa empresa, né. Então você vê, olha a importância de uma comunidade, né. Não, Do aquele de grupo é incrível, cara. Eu brinco assim, já tem aquele ditado, né? Você está a 3 pessoas de qualquer pessoa. Quando você sim, entra num grupo tipo clube, você tá uma pessoa, às vezes meia exatamente. pessoa, de É literalmente qualquer pessoa. por isso que eu sempre falava que a gente ia tinha certeza que a gente um dia ainda vai jantar com o papa, né, porque a proximidade e a facilidade com que a gente conseguia os contatos, sempre foi uma marca muito forte ali dentro, né, o Lucas. E isso era uma das coisas mais legais, né, Ortiz, essa conexão que virava, essa ajuda, esse apoio. E eu lembro que o negócio que me chamou muita atenção é que no dia que me colocaram, no grupo do G4, me apresentaram que eu ia trabalhar lá, eu lembro que estava rolando uma conversa no grupo de WhatsApp que era o Barreto, ele dando meio que uma aula de partnership para um dos membros que estava com dúvida de fazer. Eu falei: "Cara, olha que incrível, um dos maiores advogados do Brasil de M&A, tá dando Exatamente. uma aula para o pessoal, assim, de partnership", e aí o pessoal começou a colaborar, mandando os modelos, mandando. Eu falei, nossa, cara, isso é uma comunidade, essa troca é incrível, gerando valor incrível. E aí vai até em linha com a outra pergunta que eu quero te fazer, né, Ortiz? Hoje, naquela época, não haviam tantas comunidades de empreendedores. Hoje em dia, a gente já vê bastante comunidade no mercado. E eu vejo muita gente que normalmente quer entrar nessas comunidades, ela entra numa cabeça querendo fazer negócio. Só pensando em ter um ROI, em ter um retorno daquele investimento que ela vai fazer, que não é barato muitas vezes, e ela quer tirar, extrair isso no máximo de negócios, ela vê aquilo como sendo um caminho comercial ali para ela poder vender o produto ou o serviço dela, e a gente vê que normalmente ela é frustrada um pouco por causa disso, né, Ortiz? Qual que é a sua visão em relação à pessoa que tem essa cabeça e esse comportamento dentro de uma comunidade? Ó, eu tenho uma frase que eu carrego comigo que diz assim: "Quem entra numa comunidade para vender, ele afasta as pessoas. E quem entra para colaborar, para ajudar, ele engaja e ele atrai". E aí sim as coisas acontecem. Eu eu acho assim, se alguém está entrando é lógico, é caro hoje, né, eu vejo que os valores dessas comunidades ficaram
estratosféricos, né, mas você tem que saber que você está entrando ali, primeiro, para você fazer parte daquele povo ali dentro, colaborar com as pessoas, né, e vai chegar a hora certa que você vai acabar fazendo o negócio ali dentro, é ou não é? As pessoas vão te valorizar, vão saber quem você é. Agora, se você tiver a cabeça única e exclusivamente de tirar vantagem, você vai acabar sendo expurgado naturalmente dali, porque não é assim, né. Eu mesmo, dentro do clube e dentro do nosso grupo, né, a gente conseguiu fazer parcerias, mas depois de anos, né. Ali era uma coisa natural, né, de você ajudar os outros, né, e que uma hora alguém ia chegar para você também e falar: "Ó, você pode me ajudar aqui ali", e foi isso que aconteceu. Eu há muitos anos tenho um trabalho juntamente com um membro do clube, do que ex-membro do clube, né, que está lá com a gente no Sunset, né, que a gente começou a fazer um trabalho, mas depois de 3 anos, né, da coisa ter acontecido. Agora também a gente está desenvolvendo um trabalho para uma pessoa que é pai de um membro do clube, né, aonde eu tô lá tentando fechar um contrato muito grande, dentro de um grande grupo que a gente atende. Você vê, eu não tô nem fazendo negócio com o cara do clube, eu tô fazendo com o pai dele, né, da empresa do pai dele. Então, assim, olha o tanto de oportunidade que surge. Ela vai surgir, você não precisa ter pressa. Tanto que no último class que eu participei, uma pessoa veio para mim e falou assim: "Ah, eu queria te dar uma dica aqui, tinha que ter uma sala de negócios, né, que a gente entra aqui, paga caro e já tem que sentar para fazer negócio". Eu falei: "Olha, não pense desse jeito, senão você vai acabar se arrependendo e não conseguindo ter alcançar aquilo que você quer". Eu falei: "Primeiro, faça parte da comunidade, mostre o seu valor aí dentro para depois você sim querer alguma coisa, porque do contrário aqui dentro eu conheço a grande maioria das pessoas, né, as pessoas estão aqui para se ajudarem, para fazer negócio, mas não é exclusivamente só para entrar aqui e já sair fazendo negócio. É muito diferente, tanto que você vê ali tem o confraria do vinho, confraria do carro, confraria é muito legal, né, porque são coisas que foram criadas dentro desse ambiente, né, que você convive ali e a troca ali dentro é muito forte, né. É nesse momento que você tem que valorizar, que aí você vai aprender muito, né. Você vai estar ao lado de pessoas que são muito melhores do que você e que vão te ensinar coisas que você vai encurtar o seu caminho, assim, e muito, né. E às vezes é exatamente isso, né, Ortiz, é o conhecimento é da troca da conversa, não uma conexão de negócio, o cliente ali que você vai ganhar. Eu lembro que me chamou muita atenção também que conforme eu fui conhecendo melhor os membros ali daquela comunidade, cada um tinha um motivo muito interessante no porquê entrou ali e, assim, pouquíssima gente falava que entrou com essa visão de negócio. Eu lembro até um que me chamou muita atenção, era de um membro que ele tinha entrado naquele ambiente para poder trazer a família dele para esses eventos também, para trocar com os filhos dos membros e poder ter um ciclo melhor ali de amizade. Então, cara, é bem bacana ver que, assim, por mais que seja uma comunidade de empresários e todo mundo queira crescer os negócios, não era esse pitch comercial ali o tempo todo, né, cara, realmente tinha valor. Não, eu acho que a gente foi muito feliz, né, porque as pessoas que entraram ali, que estão lá, a grande maioria delas são pessoas que têm uma alma bacana, né. Eu acho que isso é Sim, importante, né. E que nem com você falou, eu certeza. também, para mim foi sensacional, Lucas, imagina, eu saí do interior aqui do Paraná, caí num grupo cercado de gente bacana, bem mais nova do que eu adoro estar ao lado de gente mais jovem, né, para mim é uma inspiração, é um negócio que me faz manter viva a minha chama de continuar fazendo as coisas que eu gosto de fazer, né, que eu adoro fazer o que eu faço, que é vender, que é me relacionar com pessoas, né. Eu acho que através do exemplo que eu dou, né, os meus filhos vão poder espero que eles possam estar vendo tudo isso, né, e continuar deixar esse legado para eles, né, de ficar focado naquilo que eu acredito, que é a construção de comunidades, de grupos, né, que façam a diferença. E você está falando sabe qual que era o meu intuito? Até me perdoem aqui, né, eu entrei logicamente, para mudar meu mindset, e mudou muito, né, foi uma game changer, né, mudou minha chavinha lá, principalmente da questão de ver as coisas de uma maneira bem mais positivas, né, porque eu vivia num mundo onde tudo era difícil. Não é que hoje deixou de ser difícil, mas o difícil aqui a gente enxerga de um jeito diferente, né, a gente Sim. acha a solução. E eu sempre falei isso, né, eu gosto muito de colocar assim que
agradeça os problemas que a vida te coloca na frente, né? Porque são eles que vão te fazer crescer, são eles que vão te fazer um profissional melhor, uma pessoa uma pessoa melhor. Então, a dificuldade vai existir sempre, né, a gente tem que ter constância para aguentar ela, né. Mas acho que talvez um dos maiores depois que eu entrei ali, que eu vi que eu fui bem acolhido por todos, né, que eu tinha aquela a gente sempre tem aquela coisa, né, "Poxa vida, né, eu tô ao lado de muita gente bacana, brilhante aqui, será que, né, eu sou vendedor aqui, que esses caras vão". E aí eu falei assim, eu tinha que fazer algo de diferente, eu sentia isso no coração, né, eu sou um cara que tenho muita fé em Deus, né, e eu queria mostrar para muitos deles que a vida também não é só ganhar dinheiro e ser famoso, entendeu? Tanto que o Sunset, ele começou lá atrás, né, que eu vou contar isso aqui acho que pela primeira vez no podcast, O né. eu ia te falar isso, conta pra gente o que que é o Sunset aí antes. Então, o Sunset ele veio, depois de um tempo que a gente estava ali no clube, né. Mas por quê? Porque quando eu entrei no clube, eu sempre adorei coisas simples. Eu sou um cara que valoriza as coisas simples da vida, tá. Você olhar uma flor, o pôr do sol, eu sou um fã do pôr do sol, coisas que vão te fazer, né, você poder admirar aquilo ali não te custa nada, é de graça, né, um presente de Deus. E aí, a minha esposa, a general, falou assim: "Ó, você está proibido de postar qualquer tipo de foto nesse grupo do G4 Club, que esses caras são empresários e eles não têm tempo para perder com essas coisinhas aí, né. Você vai atrapalhar a vida deles". E quando o tempo passou, né, eu falei: "Poxa vida", aquela galera ali, né, toda empenhada nisso, naquilo, eu falava: "Meu, eu preciso botar um pouquinho da sementinha desse povo, né, de que a vida tem que ser aproveitada, né, também, não é só correr para ganhar dinheiro, só". E aí eu me lembro que eu fiz o primeiro post de um pôr do sol, não teve nenhum coraçãozinho, eu falei: "Puta merda, esses caras são realmente coração duro, né". O negócio deles é aí, de uma segunda vez, numa terceira vez, eu comecei a receber alguns directs falando assim: "Cara, você me fez ver realmente, né, que eu preciso às vezes dar uma parada e observar que a vida não é só a correria, não é só a grana, né". E aí foi muito legal, e aí em seguida, algumas pessoas começaram a sair do clube, né. E eu falei assim: "Poxa, eu não posso perder o contato com essas pessoas, né. A gente viveu aqui muito tempo juntos, né, agora ele vai embora e a gente vai perder esse contato?", né. Eu falei: "Não, eu vou montar uma lista de transmissão". E você sabe, né, eu sou meio idoso, né, fui fazer uma lista de transmissão e é a mais pura verdade, muita gente fala: "Não foi não, você fez de propósito", né. E acabou virando um grupo de WhatsApp, eu não sei aonde foi que eu apertei, que eu tenho listas de transmissão para os meus clientes. Eu vou lá, quando tenho alguma mensagem a dar para os meus clientes, eu vou lá na lista de transmissão, passo para todo mundo, cai em separado. E nesse dia, acho que talvez foi Deus que quis que isso acontecesse, eu tenho certeza disso. Eu apertei lá, eram 40 e poucas pessoas, me deu um gelo na alma, né, falei: "Caramba, criei um grupo de WhatsApp, os caras vão me matar, né". Porque tem gente que detesta participar de muitos grupos de WhatsApp, né. E aí a galera começou a pegar no meu pé e coisa e tal. Então você vê, Lucas, faz o quê? 2 anos que o Sunset existe, né. Hoje a gente já está em 230 pessoas, né. Todo mundo que era do clube, ex-membros do G4, né, pessoas que trabalhavam no G4. Então, assim, eu acho que a gente formou ali uma comunidade realmente espetacular, né, é um negócio muito bacana, né. Exato, Ortiz, e isso acho que foi o mais legal. A gente estava até conversando aqui antes de iniciar a gravação, que esse foi até um dos motivos, porque aqui na Venha a gente fala muito que o relacionamento de uma comunidade não pode ser aquele negócio, a empresa falando, o community manager falando e as pessoas escutando, recebendo. A gente chama isso de comunicação vertical, né? Então, assim, é quando só a empresa fala e o membro recebe, não tem a comunicação horizontal, que é a troca ali entre os membros. E o Sunset, ele é talvez um dos maiores exemplos que a gente tem de que não precisa a comunidade ficou tão forte, virou um ecossistema, vivo tão grande ali, a comunidade do G4, que hoje não precisa ter um G4 em si, mediando aquelas conversas ou mediando para alguns eventos acontecer. O próprio Sunset é tão ativo quanto o G4,
tem uma troca muito bacana ali, tem critérios e filtros, apesar de você não querer construir uma comunidade, sem querer você acabou trazendo os princípios de uma comunidade. Então ali você tem que ser trabalhado de quatro, tem que ser membro para poder fazer parte, enfim. E tem os rituais, né, Ortiz? O pessoal se encontra bastante ali na fornada para tomar uns cafés, tem direto o almoço ali no Clube Sírio. E por que que você acha que mesmo não tendo G4, ou não sendo uma estrutura de comunidade organizada, aquele grupo se tornou tão valioso? A gente vê toda semana o pessoal agradecendo, falando, pessoal, esse grupo é incrível, eu aprendi muito aqui, é bem legal o pessoal se encontrando, até agora teve um torneio de tênis ali em Miami, o pessoal do grupo estava lá se encontrando, trocando, curtindo, aproveitando. O que você acha que fez aquilo ali virar uma comunidade mesmo sem ter o G4 e se tornar algo tão valioso? Eu acho que pela coincidência de valores de todo mundo, né. Todo mundo ali é muito parecido, né, os valores são iguais, né, pessoas que estão ali a fim de crescer sem querer passar por cima de ninguém, sabendo que a troca vai ser muito importante, né, a gente que nem você falou, cara, quantos cafés da manhã acontecem, quantos almoços acontecem, né, e que a gente tem uma troca muito grande, né, a gente vai ali para se encontrar, muita gente às vezes fica meses sem se ver, e mesmo ali dentro acontece muita coisa. Esses dias eu levei uma amiga, né, e eu vou até pretendo colocá-la no grupo, né, eu levei uma amiga lá, que ela chegou para mim outro dia e falou: "Fernando, 2 pessoas que estavam no almoço lá outro dia me procuraram, ela é corretora de imóveis, né, tô vendo imóveis para eles. Olha que bacana, poxa, eu fico feliz em saber que eu tô podendo ajudar as pessoas com isso, sabe, Lucas? Esse é o intuito, cara. Eu tenho que ser muito grato a Deus, porque tudo que eu consegui até hoje na minha vida, né, foi ele que me deu, né, e foi através das pessoas, né, porque eu acredito muito nisso. Eu falo que a gente pode ter eh, capacidade técnica e coisa e tal, mas quem faz a diferença realmente é o ser humano que está ali do outro lado, né? E a gente sempre vai conquistar através da maneira como você trata as pessoas, né? Eu não sei se eu me fiz entender, mas eu sempre fui um cara muito forte nessa questão relacional, né? Eu brinco que se você quer ter sucesso, conheça uma pessoa diferente todo dia, né. Cara, você aprende muito com pessoas diferentes, né. E essa pessoa que você conheceu hoje, lá na frente, como eu te falei, sem ter o intuito de um dia ela pode te ajudar ou você pode ajudá-la também, é ou não é? E isso já aconteceu muitas vezes na minha vida. Cara, eu já ajudei muita gente, cara. "Ó, você pode me passar um contato? Eu passo um contato aqui, outro lá". Eu não fico: "Olha, ajudei fulano", não, eu faço de boa vontade mesmo, sabe. Então esse é o intuito ali dentro do Sunset, né, é que essas pessoas todas continuem juntas, né, continuem crescendo juntas, né, fazendo essas trocas, né, e eu acho que isso já está enraigado. A gente não precisa, você viu ali, que nem você falou, né, a gente não tem uma diretriz, não tem lá: "Ó, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo". Cara, o grupo funciona direitinho, né, nunca tivemos uma discussão, nunca sempre coisas boas, sempre coisas para frente, né, discussões legais, né. Eu acho porque dá certo justamente nisso, sabe, a gente conseguiu colocar ali dentro pessoas com uma mesma visão, né, e que fazem a diferença, né, que faz a diferença, né. Com Espero certeza. Inclusive já precisa marcar outro class daquele lá em Londrina, hein, Ortiz? Tô é, devendo uma visita aí, eu não fui naquele último. né, então vocês não vieram, né, fiz um churrasco aqui, né, a gente precisa fazer um encontro. E o bacana, né, outro dia uma pessoa que está lá dentro, né, uma coisa que eu nunca me toquei e ela falou esses tempos atrás, ela falou: "Fernando", ela escreveu lá no grupo, né, "Você já parou para pensar quanto que vale esse grupo aqui?" Porque você imagina, né, eu nunca tinha me percebido disso, né, que ali a gente tem pessoas de todas as áreas, né, de todos os segmentos. Poxa, ali dentro a gente consegue realmente resolver coisas assim numa facilidade, né. Então realmente o valor que a gente tem ali dentro do Sunset hoje é muito grande, né. E ninguém paga nada, né. Não precisa pagar absolutamente nada, é free. É troca mesmo, sem nada, só de propósito mesmo, a gente vive de propósito ali. Com certeza. Ortiz, e agora eu queria puxar e falar um pouquinho de negócios. Você é um Hum. vendedor raiz, e por vendedor raiz já se subentende que assim, tem meta, tem que bater, tem que vender daquele jeito, fazendo o básico bem feito, né, Ortiz? Mas assim, o que que eu vejo que você, apesar de ser um vendedor raiz e ter essa agressividade comercial muito forte, até porque vocês batem a meta direto aí na Effortiz e é recorde atrás de recorde, o que que você trouxe das comunidades que você participou e desse aprendizado para o dia a dia do negócio?
você colocou alguma coisa, começou a fazer alguma prática diferente com os clientes, na forma de se relacionar ou em alguma na forma de vender mesmo, depois de participar de uma comunidade? Então, Lucas, foram vários os aprendizados, né, a gente, como você falou, por ser raiz, né, eu tinha muita coisa que eu não tinha aquilo como meta, principalmente processos, né. A gente tinha ali algumas coisas, né, que a gente achava que era um processo, mas não era, né. Então isso eu aprendi, ficou bem claro, né, quando eu entrei no grupo, né, que você precisa ter processo, né, você precisa ter lá buscar outra coisa simples, né, a gente tinha, mas nunca buscava. O tal do CRM dos clientes para você fazer com que se tornasse mais fácil, né, a vida do vendedor, que a gente fazia muito até um tempo atrás, muitas coisas assim na intuição, né, e não dá mais para fazer isso, né. Hoje a gente tem feito um trabalho também lá com o Dani, né, de muito bacana de inteligência artificial, que está nos ajudando muito, né, para fazer com que a gente perca mais tempo com a burocracia e sobre mais tempo para ser ativo, para ligar, para correr atrás. É porque, na verdade, trabalhar com vendas não tem que ter muita frescura, né, Lucas? Você tem que falar, como você falou ali, tem que fazer o básico bem feito, tá? Tem que ter prospecção. Isso eu aprendi há muitos anos atrás. Se você quiser crescer, você tem que abrir clientes, você tem que estar prospectando gente toda hora. É ou não é? Eu vejo aí que tem muita gente que espera o cliente cair do céu. O cliente não vai cair do céu. A F Ortiz, no segmento que ela atua, a gente virou uma máquina de abrir clientes. E para nós, hoje, o mato o mato do Brasil, eu sempre falei que ele é alto, né. A concorrência, não querendo desmerecer ninguém, mas ela ainda precisa melhorar muito, né. Então, conselho que eu dou para todo mundo que quer empreender: cria coragem, tenha atitude e coloque a coisa para acontecer. Mesmo que você não tenha um plano perfeito, né, mas comece, né. Tenha atitude de começar, porque as oportunidades no Brasil são muito grandes, né. E a gente vem conquistando isso ano a ano, né, a gente viu que isso é possível, embora para nós, por a gente ter chegado em patamares muito grandes para dentro do nosso segmento, a gente acredita, fica mais difícil. E aí, quando a coisa fica mais difícil, você precisa ser bem mais profissional, né, Lucas? Não dá mais para agir como um amador, né. Então Com assim, certeza. E, Ortiz, você tocou num ponto extremamente interessante que eu queria aproveitar, que é exatamente esse momento que a gente vive, né? A gente vive um momento, igual você disse, que a concorrência é feroz. E ainda mais com a evolução de toda a tecnologia que a gente está, os diferenciais competitivos das empresas estão cada vez diminuindo, né? Então, assim, o produto hoje, você pode copiar na China e fazer ele, não tem mais aquele negócio de às vezes demorar 90 dias, 120 dias, não, já está rápido. É uma tecnologia que antes era um grande ativo das empresas, que um código que você demorava, precisava de uma mão de obra caríssima ali para poder criar. Hoje a inteligência artificial faz coisas que a gente vê, a gente fica horrorizado ali com aquilo. E assim, eu percebo que cada vez mais tem voltado a ser um diferencial a parte relacional das empresas, que é o que muita gente negligencia. Então, aquilo de você, de fato, estar se relacionando com o cliente, você construir um ambiente de troca, você criar laços ali com o cliente, que é o que a gente fala desse movimento, a gente incentiva as empresas a construir comunidade nesse meio. Eu vejo que você trabalha muito bem isso aí, né, Furtiz? Essa parte de relacionamento. Você deu até um case ali super legal que você fez semana passada e que acabou virando um baita pedido aí para vocês. Queria explorar um pouquinho mais essa visão sua, do relacionamento. então, na verdade, eu sempre coloquei, na minha palestra, eu sempre digo para todos, né, o seguinte: você tem que ser uma pessoa relevante para onde você está, para os teus clientes, para a empresa que você representa, né. E a gente sempre teve muito forte essa questão de estar presente no cliente, de entender a necessidade dele. Que a visita cara a cara é aquela coisa que faz a diferença. Porque depois que veio a tecnologia, muita gente se acomodou, tá. E aí a pergunta que eu faço também muitas vezes, Lucas, é assim: de que adianta você ter tudo isso na mão, IA, tecnologia, internet, coisa e tal, se você não faz o básico bem feito? A gente vê aí empresas sensacionais, né, que tem tudo isso, você entra em contato com a empresa, não te dá um retorno, cara. Então o que que adianta? Não adianta nada, né. Mas o mais importante realmente, que eu sempre acreditei e que eu continuo acreditando, é que o relacionamento faz a diferença. Esses dias aí, como você mesmo disse, né, a gente sempre acreditou no negócio, eu sempre estimulei nas empresas que eu trabalho, a gente levar os clientes para visitarem a empresa onde a gente que a gente representa.
para que você possa conhecer as pessoas que estão ali do outro lado, que você conversa sempre, e conhecer a fábrica de onde você compra. E a gente criou, a gente chama de o Experience Day, né? Então o cliente chega na empresa, todo mundo na empresa ali está sabendo. Você vê, não é uma coisa nada, não é uma coisa fenomenal, não é nada feito de, mas é uma coisa simples, mas bem feita. Ou seja, desde o momento que a pessoa que foi visitar a empresa chega no local, o porteiro já sabe o nome dele. Então você vai visitar uma empresa que eu represento. Oi, seu Lucas, prazer, a gente já estava esperando o senhor aqui. Você entrou dentro da empresa, a faxineira, se ela cruzar com você, ela vai virar para você e falar: Oi, Lucas, como é que você tá? Tudo bom? A mocinha do café, a mesma coisa. As meninas do televendas, a mesma coisa. Cara, isso faz uma diferença absurda. E o que que tem de mágico aqui? Nada, né? Simplesmente o que que você fez? Você atendeu o cliente de uma maneira honesta, justa, né. Você reconheceu o cara ali, você fez o que todo mundo deveria fazer, né, que é fazer o básico bem feito, olhar no olho da pessoa, dar um sorriso, né. Poxa, você está fazendo uma visita no lugar, você entra naquele lugar ali, todo mundo de cara fechada, né, ninguém te cumprimenta. É muito bacana, porque a gente leva os clientes a conhecerem a fábrica e a gente instrui, por exemplo, se ele for lá dentro do almoxarifado, o menino que trabalha com o sistema WMS vai explicar como funciona o WMS. Vai chegar: "Lucas, vem aqui que eu vou te ensinar como é que funciona isso". E os clientes saem encantados de lá, cara. Ortiz, eu vejo que muita gente que trabalha com serviços não faz isso com medo de ter uma desintermediação, alguma coisa, né? Do cliente entrar naquele ambiente, o próprio fornecedor ali virar para ele e falar: não, compra direto comigo. Mas, cara, vocês criam um laço tão forte com o cliente, até porque vocês estão há mais de 20 anos, né? Tem cliente aí que vocês estão há mais de 20 anos dentro. Como é que se cria esse laço tão forte, Ortiz? Ah, cara, eu acho que isso é aquela história, é entender de pessoas, né, é saber lidar com a alma das pessoas, é você fazer com que as pessoas te respeitem, né, pelo aquilo que você faz, saber que você tem caráter, que você cumpre o que você fala, né, que você ouve o que ela precisa, ouve a necessidade do que ela precisa. Cara, Lucas, por 2 vezes, 2 empresas que eu represento foram indicadas por clientes nossos, imagina. Eu Que não quero bacana. citar o nome aqui, mas um grande cliente nosso corporativo simplesmente chegou e falou: "Ó, você quer vender pra gente? Vou te dar o telefone de um cara que nos atende com perfeição", né. Isso pra mim é um motivo, sabe, quando eu ouvi isso da empresa, eu falei: "Caramba, né, meu". Imagina você ser indicado pelo teu cliente para o cara poder trabalhar com você. Então, são coisas que fazem a diferença, né. E a gente sempre foi muito honesto, sabe, desde quem está ali dentro da F Ortiz, que está no telefone, fala: "Ó, você tem uma chance, né, de estar com a pessoa, onde você estiver, seja honesta, não prometa o que você não pode cumprir", né. Então, a partir do momento que o cliente te vê com esses olhos, você passa a ser relevante para o cliente, porque extrapola. Ó, o que está acontecendo conosco agora, é muito louco. Eu trabalho com EPI e higienização industrial. Esse é o segmento que eu atuo. Grandes empresas que a gente atende, que nós temos contratos corporativos, têm nos procurado o seguinte: "Você me ajuda com isso aqui?". "Não, mas espera aí, eu não faço isso". "Não, cara, me ajuda, por favor, meu fornecedor atual é muito ruim, você é um cara que sempre esteve conosco aqui, sempre, né, nos ajudou". Hoje a gente tem aí em iminência um contrato aberto já, com um grande grupo, de um item que a gente nunca atuou, simplesmente eu dei a oportu os caras me chamaram, me pediram se eu conseguia ajudá-los, eu fui atrás dessa empresa, achei uma empresa no mercado, apresentei para esse grupo, ele teve a oportunidade de testar o produto e homologar lá dentro, e agora eu vou dar continuidade para um trabalho que eu nunca fiz. Eu já abri uma outra empresa, né, porque assim, olha só que louco, a gente está aproveitando a onda de o cliente chegar para mim e falar assim: "Você me ajuda numa necessidade que eu sei que não é sua, mas eu sei que se você colocar foco, você vai me ajudar". Olha que isso não tem preço, Lucas. Sensacional, Isso sensacional. não tem preço, não tem valor, cara, porque o cliente tá te procurando para você ajudar ele num negócio que não é o meu negócio. É muito louco, né, porque ele confia em você. Então a confiança, ela se constrói durante muitos anos, né. É um negócio que é aquilo que eu te falei, né, nos teus atos, é no teu caráter, né, e isso faz a diferença, né.
E é exatamente isso, né, Ortiz. Acho que esse laço ficou tão forte como você explicou, que o fornecedor, se aparecer uma outra empresa querendo representar eles, pegando uma porcentagem menor ainda, eles não vão te trocar pelo preço, né, cara? Porque assim, eles sabem, igual você falou, e até indicam o serviço que vocês prestam, o trabalho que vocês fazem. E isso vira um diferencial único no mercado, né? Seu concorrente pode até bater ali na porta, oferecendo preço, oferecendo, não sei, volume, prometendo Deus e o mundo, mas o relacionamento e esse laço é algo que a gente não troca, né? Olha que doido, ontem eu participei de uma reunião num grupo grande que a gente atende, com um comprador e ele falando para que eles têm final do ano, né, tem os os lucros em participação, coisa e tal. Ele falou: "Olha, eu queria pedir para vocês, se vocês conseguirem aumentar o OTIF de vocês, que a gente já tem a OTIF boa, que a OTIF é qualidade, é a pontualidade de entrega, né. Vocês têm uma importância tão grande que vocês elevam o nosso número e nos ajudam a conquistar o prêmio no final do ano. Porque eu tenho fornecedor que eu já desisti". Olha só, cara. Que Então, legal. você imagina, né, eu ouvi isso ontem. Falou: "Tem Que fornecedor legal. que não adianta, eu ligo, ele não me atende". É inadmissível você saber que uma empresa que fatura 120 bilhões por ano liga para um fornecedor e o fornecedor não retorna, cara. Ortiz, acho que o pessoal que tá escutando pode não ter Hum, essa visão e imaginar que você tem um time aí de 100 pessoas. Conta pro não. pessoal o time aí. Então, a gente tem um time de 17 pessoas só, né. Aí eu acho até que a gente faz milagre, né, Deus que nos concede essa condição de poder, mas a gente, que nem eu te falei, né, depois do G4 a gente veio modernizando, veio aplicando muitas técnicas para que a gente pudesse continuar fazendo o que a gente faz com o mesmo número de pessoas, né. Eu quero dar oportunidade para quem está ali comigo desde que eu comecei. O meu time é um time que está comigo há muito tempo, né. Muitos chegaram ali e construíram sua história ali. E eu sempre disse que eu não ia ganhar sozinho. Do mesmo jeito que eu cresci, muita gente cresceu junto comigo. E é um orgulho, e a gente tem esse, eu vejo, né, a gente participa aí de muitos eventos, e eu também concordo quando dizem assim: "Olha, infelizmente, nem todos que começaram com você vão continuar contigo durante a sua evolução". Isso aconteceu. Aqueles que não tinham essa mentalidade ficaram pelo caminho, né, mas foram poucos, a grande maioria continua. A gente tem o mesmo tesão do day one, cara. O desafio da F-Ortiz é estar sempre se reinventando, né, e buscando. A gente comemora, se a gente tem um cliente que comprava R$ 1.500 regularmente, e ele começa a comprar 2.000, a gente comemora, o Lucas, sabe, porque você conseguiu crescer com aquele cara. Eu acho que isso faz parte até de você não perder aquela vontade de continuar fazendo esse trabalho, né. Então comemorar pequenas conquistas do dia a dia, isso também faz uma diferença muito grande. Não é só comemorar quando chega aquele pedido de R$ 500.000, R$ 600.000. A gente comemora o pequeno também, né, o ordinário também todo dia, porque assim você vai continuar tendo aquela gana, aquela vontade, né. E aí tá a minha parte, né, que é manter vivo dentro da turma, da galera ali, esse espírito, né. Eu tô muito presente, eu nunca me ausentei do campo, eu tô sempre junto com eles, eu tô sempre ouvindo o que o cliente precisa, eu vou no cliente, né, eu ouço o que ele tá falando. Muita gente fala, por isso que eu brinco, né, pelas estradas da vida, né. Eu rodo muito, cara. Eu podia estar tranquilo hoje com aonde a FOT chegou, eu poderia me dar o luxo de ficar a maior parte do tempo, né, sem entrar em contato mais com o cliente, mas será que daí isso, ó o exemplo, eu sou o exemplo para o meu time, né. Se eu tô ali no final do dia ajudando eles a fazer pedido, cara, tem meses que a gente falta ali alguns pedidos para fechar, eu ligo para o cliente também, eu ligo para o meu diretor para facilitar alguma coisa, eu ligo para o outro, eu tô junto. Então, se você vê o líder tá junto aqui comigo, você acha qual qual característica esse time vai ter? É um time de gente aguerrida mesmo, né, que não vai desistir. Com certeza, Ortiz. Acho que assim, cara, esse é o seu grande diferencial e acho que é o que faz você ser merecedor, cara, de todo esse sucesso aí que você tem. E dá pra ver que você passa isso não só pro time, mas pra família, cara. Maria Clara, Luiz Otávio ali também, dá pra ver que eles percebem ali o que o pai deles fazem e estão tentando replicar igual, cara. Bem bacana isso. E Ortiz, estamos caminhando aqui pro final. Queria, antes aqui da gente encerrar, que você desse uma dica. O nosso público aqui são empresários e marcas que ou estão construindo a comunidade da marca deles,
para poder se relacionar com o cliente, ou alguém que é ser dono de uma comunidade como o G4 Club, ou até mesmo aquele empresário que de repente quer entrar para uma comunidade. Eu acho que a gente já falou, ali deu algumas dicas ali no começo, mas que dica você daria aqui para o pessoal que está assistindo a gente? Para começar uma comunidade, você fala? Para Ah, eu construir acho uma assim, comunidade. ó, para construir uma comunidade, eu diria assim, ó, começa pequeno, vai colocando ali dentro do pessoas sem interesse, não querendo, assim, se você for aquele cara que vai construir essa comunidade já pensando em, logo de cara, em extrair dali o máximo que for possível, não vai dar certo, porque muitas dessas pessoas vão acabar entendendo, né. Então, assim, começa sempre pequeno, né, passo a passo. Você vai ver que as pessoas vão começar, aquelas que tiverem aderência vão estar vindo junto, que o outro indica para o outro: "Ó, fulano, pode incluir aí essa pessoa", e na hora que você acordar, você vai ver que você já montou uma turma ali bacana, né, e é exponencial depois, né, Lucas, porque o crescimento é em PG, né. Gente boa atrai gente boa, né, as pessoas vão, e o melhor, acho que a melhor propaganda de uma comunidade é quando as pessoas falam bem daquele grupo ali, né, e aí cria o interesse de atrair gente boa junto. Então, assim, começa com o pé no chão, né, não queira, às vezes, Pular crescer, etapas, né? pular etapas, né, tudo é uma, na vida da gente tudo tem as suas etapas, né. Você vai aprendendo com essas etapas, né. E a comunidade tem que ser assim, você tem que começar, eu que nem eu te falei lá atrás, era formado de 3, 4 pessoas, que aí um outro convida o outro, na hora que você vê, você já está cercado de um monte de gente boa, né, e procurar colocar gente que tenha a mesma visão, o mesmo caráter, né, a mesma vontade que você, né, porque também tem que tomar cuidado com quem você coloca ali dentro, né, que nem dizia meu avô: "Uma laranja podre num saco de laranja boa estraga todo o resto", né. Então Sensacional. saiba selecionar quem vai estar ali contigo do teu lado, né. Coloque gente boa, a gente, você sente, né, quem tem essa, você vê no coração ali a pessoa que tem realmente vontade de fazer parte daquela comunidade ali para crescer junto, para poder ajudar, né, ser ajudado, mas sem grandes interesses no início, porque senão, eu sempre acreditei nisso, né, Lucas, tem que ser, a coisa tem que acontecer, assim, naturalmente, né. Você vai Sensacional, Ortiz. eu acho Obrigado, que, viu? Cara, imagina. foi um prazer ter você aqui com a gente. Acho que é muito bacana escutar aqui você falando sobre comunidade. A gente vê muito conteúdo seu sobre venda, mas assim, você é uma enciclopédia sobre comunidade, sobre relacionamento, tem muito a agregar. E Ortiz, onde que o pessoal te encontra? O pessoal que gostou aqui do conteúdo. Você tá bem ativo lá no Instagram, né? É bem amador, né, eu tenho o Instagram, que é Fernando Ortiz Oliveira, né, onde eu procuro colocar alguns insights, algumas dicas, né, que assim, pra mim, né, Lucas, eu eu não tenho intuito nenhum de ser famoso, de ganhar um monte de grana com palestra, eu tento retribuir, é um propósito. Isso tudo que eu tô tentando fazer é um propósito de poder retribuir para as pessoas aquilo que Deus me deu, né. Eu tive muita sorte, né, eu era o cara improvável, eu nunca fui o melhor aluno da escola, né, pelo contrário, aí muitos amigos meus falavam: "Ih, esse cara não vai dar nada, né, esse cara não vai conseguir chegar lá". Só que a gente não precisa ser o melhor, com o melhor QI ou o cara que tirava as melhores notas. Eu sempre pensei assim, a gente precisa ser aquele cara que tem um sonho, você tem que ter um sonho, né. Eu fico louco da vida quando eu encontro alguma pessoa morna, aquela pessoa que não é quente nem gelado. Você tem que ter um sonho, né, tem que ter uma vontade, né, ter atitude para colocar aquele sonho para acontecer, e atitude você tem que ter, mesmo que o plano não esteja certo ainda, acredite, vai, faz a coisa acontecer, né, e seja aquela pessoa que mantenha a constância. Eu fico muito doido quando eu vejo essas promessas na internet falando que você vai conquistar tudo em 6 meses, eu te ensino a faturar milhões em 3 meses. Não é verdade, né, Lucas? Sim. Tudo que é grande na vida, ó, não se esqueçam disso. Tudo que é grande na vida leva tempo para acontecer. Não vai acontecer da noite para o dia. Tudo que é grande na nossa vida leva tempo para acontecer. Só que depois que ele acontece, aí não tem mais jeito, não tem volta, porque você o mundo conspira ao teu favor. Então, assim, a mensagem que eu dou, principalmente para as pessoas mais jovens, né, tenham paciência, né, não desiste com 2 meses, com 3 meses. Faça as correções que você tem que fazer no teu plano,
mas continua ali batalhando. E olha, a gente não ouve que essa geração é a geração que mais facilmente desiste das coisas? Então olha só a oportunidade que você está tendo. Você está vivendo numa época onde muitas pessoas desistem facilmente. Se você for o cara que tiver vontade, constância e resiliência, você vai ter sucesso. O sucesso demora um pouquinho, mas depois que ele vem, ele não. Só se você fizer uma besteira muito grande, do contrário, você só vai crescer. Então eu queria deixar essa mensagem, sabe? De constância, de resiliência, de trabalho duro, não vai cair do céu, né? Tudo que é grande demora para acontecer, depende do teu esforço, do teu suor, mas ele acontece. Não existe injustiça para quem trabalha duro, para quem trabalha certo. A tua hora sempre chega. Ortiz, que aula, meu amigo. Cara, muito obrigado. Foi um prazer ter você aqui. E até mais, pessoal. Até os próximos episódios. Tchau, tchau. Obrigadão. Valeu, gente. Um abraço.